Fala aí, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Jogada Entre Linhas. Hoje a gente vai falar de uma regra que todo mundo acha que entende, mas que na prática é uma das coisas mais confusas, mais polêmicas e mais decisivas do futebol moderno: o impedimento. Aquela linha invisível que separa o gol bonito do gol anulado, que muda campeonatos, rebaixa time, classifica outro, e que agora está prestes a entrar numa nova era no futebol brasileiro, porque a CBF decidiu implementar o chamado impedimento semiautomático. E calma, não é só tecnologia, não é só VAR melhorado. Isso muda o jeito como o jogo é interpretado. E mais do que isso, faz a gente pensar numa pergunta que parece absurda, mas é poderosa. E se o impedimento simplesmente não existisse no futebol? Seria, no mínimo, uma doideira só, né? Então fica aí que a gente já discute como isso seria. Antes disso, rapidinho, para quem tá chegando agora no canal, aqui a gente explica o futebol além do placar. Sem clubismo, sem gritaria, sem decisão rasa. Aqui é contexto, é história, é regra, é entender por que as coisas acontecem. Então já se inscreve aí para fortalecer o rolê, deixa o like, porque ajuda demais na entrega do vídeo. E comenta, porque esse tema aqui vai render discussão boa. Agora, bora pro jogo, porque esse papo é longo. Vamos começar pelo que está acontecendo agora. A CBF confirmou que o futebol brasileiro vai sim adotar o impedimento semiautomático em 2026. Mas não se empolga achando que isso já vai estar valendo desde a primeira rodada do Brasileirão. Não vai. A ideia da CBF é implementar a tecnologia de forma gradual, começando depois das primeiras rodadas, quando todos os estádios estiverem devidamente preparados. E isso não é detalhe, porque o impedimento semiautomático exige infraestrutura pesada, exige calibração, exige teste. E o Brasil não é a Premier League. Cada estádio tem uma realidade diferente, iluminação diferente, ângulo diferente, câmera diferente. Então, a CBF já cadastrou dezenas de estádios, já iniciou o processo, mas sabe que não dá para apertar um botão e simplesmente ligar isso do nada. Mas afinal, o que é esse tal de impedimento semiautomático? Basicamente, é um sistema que combina câmeras espalhadas pelo estádio, inteligência artificial e leitura automática de movimento para identificar, com muito mais precisão, o momento exato do passe e a posição exata de cada jogador. Em vez daquele processo manual do VAR, onde alguém escolhe o frame do passe e puxa linhas na tela, a tecnologia cria uma espécie de modelo digital do jogo em tempo real. O sistema reconhece articulações do corpo, posição da bola, deslocamento dos jogadores e aponta se existe ou não a condição de impedimento. O árbitro ainda valida a decisão, por isso o nome semiautomático. Mas o peso da interpretação humana diminui muito. A ideia é simples: menos erro, menos demora, menos polêmica desnecessária. E por que isso existe? Porque o impedimento virou, talvez, o ponto mais sensível do futebol moderno. Hoje a diferença entre estar legal ou ilegal pode ser um ombro, um joelho, a ponta da chuteira. E quando isso é decidido em linhas tortas, em frames discutíveis, o jogo perde credibilidade. A tecnologia ela vem para tentar resolver isso, não para acabar com a discussão, porque isso aqui é futebol, né? Mas para reduzir o erro grosseiro. Em ligas mais avançadas, o sistema já mostrou que consegue acelerar decisões e dar mais clareza visual para o torcedor. A Confederação Brasileira de Futebol olhou para isso e pensou: é para lá que o futebol está indo. Agora, feito esse contexto atual, a gente precisa dar um passo atrás, porque para entender o impedimento de verdade, a gente precisa entender por que ele existe. E o impedimento não é uma invenção moderna, não é coisa de VAR, não é coisa de tecnologia. Ele nasce junto com o próprio futebol organizado. Lá no século XIX, nos primórdios do jogo, não existia nenhuma regra que impedisse um jogador de ficar plantado na frente do gol adversário esperando a bola. E o resultado era óbvio. O jogo virava uma bagunça. Bola longa o tempo inteiro, jogadores parados lá na frente, zero construção, zero meio-campo. O impedimento surge justamente para obrigar o futebol a ser coletivo, para forçar movimentação
troca de passes, ocupação de espaço. E a regra foi mudando ao longo do tempo. No começo, era muito mais rígida. Qualquer jogador à frente da bola já estava em condição irregular. Com o passar dos anos, a regra foi sendo ajustada até chegar no formato que a gente conhece hoje. 2 adversários entre o atacante e o gol no momento do passe. Mas a essência nunca mudou. O impedimento existe para equilibrar ataque e defesa, para evitar o chamado jogo estático, para impedir que o futebol vire uma disputa de lançamentos aleatórios. Sem impedimento, o jogo perde camada tática, perde leitura, perde inteligência. E aí entra o exercício mental mais interessante desse vídeo. Imagina um futebol sem impedimento, de verdade, sem nenhuma restrição. O que aconteceria? A primeira consequência é óbvia. Atacantes ficariam posicionados o tempo inteiro perto da área adversária. Não precisariam recompor, não precisariam sincronizar a corrida, não precisariam quebrar linha. Bastaria esperar. Os zagueiros, por outro lado, seriam obrigados a recuar constantemente, colados na própria área, com medo de deixar alguém livre lá atrás. O meio-campo perderia protagonismo. A construção curta seria substituída por bolas longas o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, olha que loucura, o campo também ficaria enorme, porque os blocos entre as linhas ficariam muito mais distantes. Defesa lá atrás, ataque lá na frente, e um vazio gigante no meio. Isso abriria espaço, sim, mas não necessariamente organização. Teríamos mais gols, provavelmente. Teríamos mais emoção, talvez. Mas o futebol começaria a se parecer mais com uma pelada grande e desorganizada. Times inteiros dentro do gol para tentar defender, correria, chutão, sobra, rebote, menos leitura, menos controle, um jogo mais caótico, mais bagunçado e talvez, com o tempo, menos interessante. Porque parte do charme do futebol está justamente no equilíbrio, na ocupação de espaço, na sincronia entre linhas. Sem isso, vira outra coisa. No fim das contas, quando a gente junta tudo isso, a tecnologia, a história, a regra, o exercício de imaginação, fica claro que o impedimento não é um problema do futebol. O problema sempre foi como ele é interpretado. E é aí que entra o impedimento semiautomático. Não para mudar a regra, mas para tentar respeitá-la melhor, a CBF dá um passo importante ao trazer essa tecnologia, mesmo que de forma gradual, mesmo que com atraso inicial, porque o futebol brasileiro precisa acompanhar essa evolução sem perder sua essência. Então agora eu quero saber de você, jogador. Você confia mais na tecnologia ou ainda prefere a decisão totalmente humana? Você acha que o impedimento do jeito que é hoje faz sentido ou mudaria alguma coisa na regra? Comenta aqui embaixo, porque esse debate é bom demais. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo do Jogada Entre Linhas. Valeu, tamo junto!